Queridos, que bom, estou de volta aqui depois de um bom tempo sem gravar vídeos, até porque eu estava muito envolvido com a questão de capacitar advogados, porque eu venho trabalhando com vocês desde 2013, ensinando vocês como é que funciona a perícia, mas eu percebi que se os advogados não compreendessem isso, né, compreendessem como é que funciona a dinâmica da perícia, como é que iam ajudar vocês também? E eu já estou com um projeto ainda maior. Agora eu vou ajudar juízes e médicos. Então, se prepara que a gente tem muita novidade por aí. Eu tenho capacitado aí centenas de advogados nos últimos 3 anos, né? E agora eu voltei para falar não só com você que é segurado INSS e que necessita, então, fazer uso desse sistema, mas contigo também que é advogado, né? Você que é advogado, que quer saber mais sobre questão de perícia médica, os vídeos aqui agora são para vocês dois, tá? Tanto o segurado INSS como o advogado previdenciarista. Bom, agora eu estou na companhia do grande doutor Bruno Carneiro, né? Um advogado renomado que eu estou trazendo aqui para trabalhar comigo. Por quê? Por quê? Veja bem, quando eu falo daquilo que eu, como médico, percebo da questão da perícia, da percepção que eu tenho do segurado, né? Mas um advogado, quando você tem um advogado previdenciarista, especialista na área, o que você observa? Primeiro, ele tem o sentimento do advogado. Como é que o advogado se sente diante, então, da perícia médica, né? Quando você tem uma pessoa dessa junto com você, ele vai poder aqui fazer o contraponto do advogado. Ele vai dizer assim, puxa, mas, doutor Marcelo, o que você está falando aí, para a gente aqui que é advogado, é diferente. Então, é muito importante esse contraponto. E veja, e ele, como atende muita gente do INSS, muito segurado, que precisa passar por perícia, que tem seu benefício negado, ele sabe também das dificuldades que um usuário do INSS tem. Então, ele vai estar trazendo e vai dar esse tempero fantástico aí para a gente, relativo a essa questão aí, tanto do advogado como do segurado do INSS, né, doutor Bruno? Seja muito bem-vindo aí, suas primeiras palavras. E a partir de agora você vai estar falando à vontade. Ó, isso aqui vai ser um bate-papo bem descontraído, mas extremamente rico em informações. Exatamente, doutor Marcelo. É um prazer estar aqui, é um prazer trabalhar contigo. Conheci o senhor já há alguns anos lá no YouTube, então para mim é uma honra estar aqui, naquele mesmo lugar que eu vi um videozinho há alguns anos atrás e aprendi sobre perícia também, tenho aprendido muito, né? Então, muito bacana a gente poder trocar essas informações aqui, não só contigo, mas com o pessoal que está nos assistindo aqui, tá? Então, prazer, pessoal. Espero conseguir colaborar com vocês aqui, viu? Não, perfeito. E sinta-se à vontade, doutor Bruno, de me interromper, porque aqui é um bate-papo extremamente rico em informações, tá? E eu vou pedir para você, tanto advogado quanto segurado INSS, que assista a esse vídeo até o final. Sabe por quê? Porque além de você ter um monte de informações extremamente relevantes, porque nós somos o maior canal de perícias médicas do Brasil, se não do mundo, né? Então, se você está me conhecendo aqui pela primeira vez, conhecendo o doutor Bruno, fala, mas que cara é esse? Acessa aí, você vê. Nós temos mais de 650 mil seguidores. Se inscreve agora, já curte aí esse vídeo para que você nunca mais perca nenhuma das nossas postagens, que agora serão frequentes, como era no passado, né? E lá no final desse vídeo, olha, eu tenho algo especial para você, que você não pode perder. Então, assista aí até o final. Bom, o que eu vou falar hoje? Hoje eu estou atualizando um dos meus principais vídeos. Eu vou estar explicando para vocês, né, como é que funciona uma sequência aí de 2 vídeos. Mas no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês como é que o segurado do INSS precisa se preparar para passar numa perícia. Pode ser desde uma perícia no INSS até mesmo uma perícia judicial. Então, as dicas que eu vou estar colocando aqui hoje, aí com contraponto do doutor Bruno, vai ajudar demais você que é segurado do INSS a entender, a tirar aquele peso, né? Porque vocês ficam muito assim tensos quando vão passar por perícia. Principalmente aqueles que vão passar pela primeira vez. E para você, advogado, olha que informação fantástica.
você vai poder orientar o seu cliente com as dicas que eu vou estar trazendo aqui, inclusive, né, inclusive sugerindo para que ele assista esse vídeo, né, que é um vídeo de utilidade pública, que é gratuito para que todos possam ver. Certo, doutor Bruno? Doutor, certo, e eu acho isso fantástico, porque eu já vi muitos colegas, para justificar para o cliente que estava doente, que estava precisando de um benefício, para justificar para o cliente, ele disse, não, mas a culpa é do perito. E às vezes a gente tem, muitos advogados têm, e não só advogados, tá? Os próprios segurados, às vezes, têm o perito como alguém que é um inimigo, como alguém que quer dificultar a vida da pessoa, e a gente sabe que isso não é verdade. Claro, existem pessoas que o interesse delas é fazer coisa errada e a gente não apoia, obviamente, essas pessoas. Mas, né, a verdade precisa ser dita. Então, o perito, aprendi contigo que o perito ele é nosso amigo e a gente precisa auxiliá-lo no trabalho dele, que é um trabalho pesado, é um trabalho, eu diria até hostil em muitas situações, não é verdade, doutor? Sim, e você falou tudo. O perito ele precisa ter todas as informações necessárias para ele poder tomar uma decisão. A decisão dele não é uma decisão de sentimento, é uma decisão técnica. Pode ser questionável? Claro que pode ser questionável. Perito erra? Claro que perito erra, como o juiz erra, como o advogado erra, como o pedreiro erra, todo mundo erra. Né? Mas o direito tem uma série de dispositivos que podem permitir que esse erro seja corrigido. E ao longo da nossa série aqui, como eu falei para vocês, serão vários e vários vídeos, nós vamos estar trazendo esses mecanismos, esclarecendo aí com a opinião jurídica do doutor Bruno, com a opinião técnica minha e com a sua participação, que é extremamente importante. Mas vamos lá. Vamos falar sobre os preparativos. Ora, a pessoa vai casar, a pessoa simplesmente pega, no dia eu vou botar uma roupa e vou para o casamento. Não é assim, doutor Bruno? Não é. A pessoa tem todo o preparativo. E veja, nós, homens, começamos a nos preparar um mês antes do casamento. A mulher, mais de ano. Ela escolhe o vestido, o local, o buffet, a decoração, a cerimonialista, né? Então, isso é extremamente importante. Então, qualquer coisa para funcionar bem, tem que haver um preparativo. Você não pode ir numa perícia, você que é segurado INSS, não pode ir numa perícia sem se preparar. E aqui eu não estou falando se preparar para enganar perito, não. Estou falando se preparar para que ocorra uma perícia da melhor maneira possível, para que, em existindo o seu direito de receber, então, o benefício você possa receber. O que você vai fazer? Você vai anotando aí. E não tem problema, você pode dar pause, voltar, às vezes, um pouquinho para assistir de novo o que eu estou falando, mas você vai anotar aí com o seu caderninho, sua caneta, para você se preparar para a perícia, né? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, você vai separar um documento de identificação com foto. Então, pode ser carteira de motorista, carteira de identidade, pode ser até a sua carteira profissional, né? Se você é um advogado, pode ser sua carteira da OAB ou carteira do médico. Um documento que funcione, pode ser a carteira do clube, doutor Bruno. Aí não, porque não é um documento aceitável, né? É um documento oficial de identidade. Mas todo documento de identidade você pode. Agora, tem algumas características que esse documento tem que ter, doutor Bruno. Quais são? Primeiro, ele tem que ser original. Doutor Bruno, cansava de aparecer para mim quando eu era perito da INSS, né? Eu fui perito da INSS concursado por 10 anos. O cara chega com a Xerox, mas é autenticada no cartório. Não tem valor legal. Xerox autenticada não tem valor legal nenhum como documento de identidade. Então, são esses documentos que eu falei. Original. E outra, ele tem que ser, doutor Bruno, atual. O que eu falo atual? Já peguei um documento de identidade que era o rostinho de uma criança de 5 anos. E era um adulto. Né? Tinha 20 e poucos anos com um rosto de 5 anos. Como é que eu consigo fazer? Porque entenda, doutor Bruno, o que o perito faz? Ele vai pegar aquele documento e vai conferir se a pessoa que está na frente dele é a pessoa que está no documento. Porque, pasme, doutor Bruno, e queridos aí que estão assistindo esse vídeo, sabe o que acontece? Muitas pessoas tentam se passar por outras.
Você sabia disso, doutor Bruno? Rapaz, você falando aí sobre os documentos, eu me lembrei de uma situação. Olha, e se tratando de brasileiro, eu não duvido que tenha gente que faça isso, não. Mas sabe o que eu já vi acontecer? E aí é um sufoco danado. Então, muito importante a pessoa saber que existe essa preparação. A identidade, o RG, ele é feito de 2 folhas, normalmente. E quando as 2 folhas se separam, essa identidade ela perde o valor. Uhum. E aí eu já vi o cliente falar, não, beleza, o que eu vou fazer? Pegou as 2 folhas da identidade e grampeou. Não pode também. E aí foi um sufoco danado, porque a pessoa tinha uma perícia no dia seguinte, né? Ainda a gente fez essa preparação, chamou o cliente com antecedência, o cliente acabou só indo no escritório no último dia, mas quando a gente fez isso, a gente teve que, se eu não me engano, a gente orientou ele a tirar uma carteira de trabalho, uma segunda via, alguma coisa assim, porque ele também não estava localizando, mas com a segunda via da carteira de trabalho, aí sim ele tinha um documento oficial. Hoje também, falando em atualizações, hoje nós temos alguns documentos que estão saindo de maneira digital. Então, semana que vem eu vou pegar minha CNH que eu renovei, parece que ela vai ser uma versão digital. E aí a curiosidade, né? Do Detran. Aí eu falei, fulana, mas eu vou ter que vir aqui no Detran para pegar minha carteira digital? Sim. Falei, então, tá bom, isso é Brasil. Estamos no Brasil, vamos lá, né? Mas, enfim, era isso que eu queria acrescentar nisso. Essa questão dos documentos digitais, né? Hoje a gente tem o título de eleitor digital, temos carteira de motorista digital, né? Temos a própria CTPS, que é a carteira de trabalho também digital. Tudo isso tem valor legal, tá? Tudo isso aí tem valor legal também. Agora, a gente falou aí do rostinho de criança, né? Tem que ser alguma coisa que seja que você consiga reconhecer. Existe um outro problema que eu acho que é o mais grave de todos, é a identidade borrada. O cara tomou banho, lavou a roupa com a identidade, aí está lá a assinatura borrada, os dados borrados, o rosto borrado, não tem valor legal. O que isso pode acontecer? 2 coisas, né? O perito pode simplesmente dizer, não vou fazer a perícia, está anulada a perícia, ou ele pode te dar a chance de falar assim, remarca a perícia, né, e traga um documento. Então, para evitar esse tipo de coisa, você se deslocar da sua casa e até lá, chegar lá e não realizar a perícia, isso é algo que você precisa preparar com antecedência, né? Então, veja, que não é um dia anterior à perícia, eu estou falando de 15 dias antes da perícia, porque dá tempo de você correr atrás e providenciar uma segunda via, alguma coisa assim, né? Hoje tem um pouco a tempo, que faz na mesma hora um documento, se for necessário. Então, esses são os cuidados básicos e esse ponto é muito importante porque muita perícia deixa de acontecer por conta de documentos de identificação. Certo, doutor Bruno? Doutor Marcelo, certo. E, assim, é uma informação que, a princípio, pode parecer simples, mas que pega muita gente despreparada. Então, se a pessoa está assistindo esse vídeo, eu acho que só essa dica aí já vale o like já, viu? Só essa daí já vai salvar muita gente. Então, e que não custa nada, muito importante esse conteúdo, né, que a gente está trazendo. Oi? Não custa nada a pessoa dar um like e ajuda. E quando a pessoa dá o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para outras pessoas que precisam ter essa informação, como você está tendo agora também. Bom, vamos lá para o segundo ponto, que é muito importante. Diz respeito à documentação médica que você deve levar para a perícia. E que documentação médica é essa? São atestados, laudos médicos, resultados de exame, tudo aquilo que tem a ver com a doença, mas preste atenção, que está te incapacitando. Então, por exemplo, você é um pedreiro e você está com um problema na coluna e não consegue trabalhar, você não tem que levar o resultado do colesterol, do hemograma, o resultado de urina, né? O ultrassom do fígado. Mas o que isso tem a ver com o problema da coluna? Porque, olha só, existe um conceito, doutor Bruno, muito errado. E muito advogado fala para fazer isso. Querido advogado, você que está ouvindo, não oriente seu cliente assim. Quanto mais documento médico levar, melhor. Não, não é melhor, é pior. Porque se tem uma coisa que o perito não suporta, é receber uma bolsa de documentos médicos que não guarda qualquer correlação com a incapacidade. Ele se perde. E, às vezes, ali dentro daquele monte de documento, tem um documento importante para você conseguir ganhar o seu benefício,
mas simplesmente se perdeu naquele mar de documento inútil. Eu já encontrei, doutor Bruno, receita de bolo, lista de compra de supermercado, documentos de cônjuge que não tinha nada a ver, até santinho eleitoral. Você acredita nisso? Até, né? Exatamente, cara. Tem de tudo ali dentro. Foto de filho. Então, isso é um cuidado que você tem que ter. E o que você vai fazer? Você vai pegar esses documentos e você vai organizar, vai separar aquilo que não tem nada a ver com a sua doença. Você precisa fazer isso. Ó, quem está te falando aqui, alguém que foi 10 anos período do INSS e atua em perícias médicas, né, na área da justiça, como assistente técnico, um perito, tá? Então, veja, você vai pegar esses documentos, você vai separar e você vai organizar por ordem cronológica. Então, do mais recente para o mais novo, ou vice-versa, mas desde que esteja organizado por ordem. Então, por exemplo, você vai pegar os exames janeiro de 2019, agosto de 2019, fevereiro de 2020, vai colocar na ordem cronológica. Por que isso é importante, doutor Bruno? Isso é importante porque o médico vai entender a evolução da sua doença. A evolução da sua doença, tá? E uma outra coisa muito importante, doutor Bruno, e os advogados também cometem esse equívoco, eu até entendo que o segurado é INSS, porque ele não entende qual a importância disso, mas o advogado não. E é por isso que eu treino os advogados nos meus cursos, nas minhas mentorias, porque isso é muito importante. É o seguinte, você não deve levar só atestado médico, doutor Bruno, porque o atestado médico ele vai mostrar só aquela realidade naquele momento. Ele é uma fotografia daquele cidadão. Então, seu João, né, passou na consulta médica ortopedista e tem lá M54-4, que é um problema na coluna, e deverá ficar afastado 30 dias. Mas não está dizendo tratamento, não está dizendo resultado de exame, não está dizendo perspectiva, se isso aí vai ter que operar, se não vai ter que operar. Que documento é esse que precisa ser trazido e juntado, então, e apresentado para o perito? Chama-se laudo médico. Então, você que é segurado INSS, que vai passar uma perícia, ou você que é advogado, que tem clientes que irão passar uma perícia, oriente-os a buscar, junto com o médico que acompanha, né, você, se é o paciente ou o seu cliente, que conte a história do que está acontecendo com ele. Porque esse documento, chamado laudo médico, vai ajudar demais o perito, doutor Bruno. O perito vai entender. Porque às vezes só chega com um atestado. Eu não sei o que está usando de medicamento, eu não sei se já fez fisioterapia, acupuntura, se já fez alguma cirurgia. E não adianta o cliente só falar para o perito. Perícia é documental também. Então, o que é falado, é contado, desde que tenha um respaldo numa documentação. Entendeu, doutor Bruno? Doutor, entendi. E aí eu quero dar uma dica especial para o pessoal, que é o seguinte. Por exemplo, você falou que é para colocar doença que incapacita a pessoa. E aí, no exemplo que você deu do pedreiro, talvez o pedreiro pode pensar assim, poxa, mas eu tenho diabetes, será que a diabetes influencia na coluna? Bom, eu não estudei medicina, você estudou, você sabe. Mas sabe quem estudou medicina também? O médico que está atendendo a pessoa. Então, quando você for conversar com o seu médico, fala, doutor, eu também tenho diabetes. O senhor acha que a diabetes, ela me atrapalha no trabalho? Ela me atrapalha no problema que eu tenho de coluna, no problema que eu tenho de saúde? Ou não tem relação? Pode ser que tenha relação. No caso da diabetes, pelo que eu já aprendi contigo, a maioria dos casos não vai ter relação, mas sim, existem aqueles que têm influência, mas quem vai dizer isso é o seu médico, e aí pega exatamente esse gancho que o doutor falou, não é? Peraí, pegando esse exemplo de coluna, eu tenho problema de coluna que eu estou incapacitado para trabalhar como pedreiro, eu não posso trabalhar como pedreiro, eu não teria condições de trabalhar, mas como advogado, nada me impede de trabalhar, né? Então, a doença que incapacita uma pessoa pode não incapacitar outra, a depender da pessoa, da idade, da profissão, do ambiente de trabalho. Então, tem todos esses elementos que, por isso que é muito importante você ter esse conhecimento prévio para que você saiba como vai acontecer e aí sim consiga o direito que você tem e não, né, sem dificultar a vida do perito também, tendo que localizar, tendo que adivinhar, tendo que fazer
uma consulta, né? Porque ali não é um momento de consulta, ali é um momento Exatamente. com um E é por isso objetivo que eu falo específico, para né? vocês, ó, o ato pericial é um ato também jurídico e precisa de documento. Precisa de documento. Porque o perito não pode simplesmente chegar a uma conclusão e vai dizer assim, não, ele tem realmente uma incapacidade, vamos aposentar ele, por exemplo. Se ele não tem nenhum documento, e vai sair, sabe o que eles vão pensar? Esse cara está com esquema. Por quê? Qual é a justificativa técnica? O perito ele precisa trabalhar com uma justificativa técnica, material, precisa ter provas para poder ele conceder ou negar. E se você não leva a prova, ele pode negar. Por quê? A ausência de provas é a ausência, então, de um diagnóstico e permite ao perito simplesmente indeferir o seu benefício. Então, fica ligado que isso aí é muito importante. Agora, a gente já viu a questão do documento, de identidade, os documentos médicos que têm que ser juntados, a organização. Agora, a gente vai falar de uma coisa que as pessoas negligenciam, né? Que é o seguinte: quanto tempo leva para você ir da sua casa para o local da perícia? Você não pode descobrir isso no dia. Então, o que você vai fazer? Olha, hoje a gente tem o Google Maps, que você pode colocar lá o local da sua casa até o local da perícia. Ele lá vai dar uma média, mais ou menos, de tempo. Ah, mas eu vou lá numa quarta-feira às 8 horas da manhã. Então, quando for uma quarta-feira, sem ser o dia que você tem que estar lá, você pode ir lá no Google Maps jogar e dá. Ah, dá mais ou menos 30 minutos, 40 minutos. Então, você já tem que ter noção que é entre 30 e 40 minutos. E aí, o que você vai fazer? Você vai sair com antecedência para que você chegue, doutor Bruno, no INSS ou na perícia, com pelo menos 30 minutos de antecedência. Por que eu coloco os 30 minutos? Porque, olha só, você vai chegar com uma folga que, se teve um trânsito, se teve um acidente, se teve algum problema, você conseguiu, né, se estruturar para chegar no horário legal. Então, você tem uma margem de segurança. Outra coisa, você já chegou, doutor Bruno, alguma vez num evento importante, vamos para uma audiência que você precisava participar e você chegou assim atrasado ou quase em cima da hora? Como é que você chega lá? Doutor, além de você, por exemplo, eu como advogado já estou acostumado a fazer várias audiências, mas a pessoa que vai fazer a perícia, às vezes, é a primeira da vida dela, então é natural que a pessoa já fique ansiosa. Aí, beleza, a pessoa já está ansiosa, mas aí ela está suada, ela está ofegante, ela está mais ansiosa ainda, né? E a gente falou que existem pessoas que querem enganar o perito, certo? Certo. E aí você chega lá naquela situação que não é normal, né? Ué, mas por que essa pessoa está ofegante? Por que ela está assim? Aí vai ver, só tem atestado, não tem a explicação, aí nega o benefício para a pessoa acha que o perito é ruim, mas a situação toda que o perito leu foi uma situação de que ele interpretou que aquela pessoa não tinha direito, né? Então é isso. E aqui eu fiz a comparação, presta atenção, com um casamento. Mas, pelo amor de Deus, não seja igual noiva. Não dá para chegar uma hora atrasado, não. Já era, você perde. Tá? O perito ele tem um horário para cumprir, não compareceu a WO. E a depender, se for, por exemplo, na justiça, o juiz pode considerar como desistência da ação, e você perde a ação porque você não compareceu no horário. Porque o perito ele tem lá 5, 6 pessoas para atender. Ele marcou para você 8h30, você chegou às 9, pode ser que você tenha a chance, né, de ser atendido, mas ele simplesmente pode se negar e está no direito dele. Não adianta reclamar. Ah, mas o trânsito, não sei o quê. Por que você não se organizou? Então, não existe desculpa para essas coisas, tá? Bom, outra coisa que é importante e que acontece muito, doutor Bruno, é a questão do vestiário, da roupa. A roupa. Principalmente as senhoras, o que elas fazem? Elas têm que a perícia é um ato solene, sabia? Então, as senhoras acham que aquilo, nossa, eu vou ver o perito, um médico, pá, acha aquilo assim uma coisa de outro mundo. Aí ela se arruma para ficar, né, bonita, apresentável, quase como se fosse num casamento, né, ou num evento social. E isso, se isso não corresponde à realidade do dia a dia dela, ela pode causar uma impressão diferente no perito. Isso é muito comum, por exemplo, em doenças de cunho psiquiátrico.
onde você espera que a pessoa ela não esteja com um humor a ponto de ficar bonita, de se produzir, de passar o batom, de ajeitar o cabelo. Você está esperando que ela esteja ali mais largada. E a pessoa chega lá toda, né, como diz o povo, emperiquitada. O que acontece? Vai destoar daquilo que se espera, né, de uma pessoa que tenha, por exemplo, um quadro depressivo, vamos dar esse exemplo. Então, qual é o segredo? Qual é a roupa que você usa para ir no mercado, para ir pagar uma conta, para ir dar uma volta? É essa roupa que você vai colocar. E outra, se o teu ambiente é quente, você não vai botar um terno para ir, né, para os homens, não. Você vai colocar uma roupa, né, quente para ir, que é uma roupa... Normalmente as roupas bonitas são roupas mais fechadas, né, doutor Bruno? Né? É um terno, como você está, é o meu jaleco, tudo isso aqui esquenta, né? Então, procure ser você. Aliás, essa é uma dica fantástica que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, né? No próximo vídeo, mas vai depender se você está curtindo, se você está se inscrevendo, se você está compartilhando, se você está comentando. Se eu sentir um feedback bacana, nós vamos ter aí nosso segundo vídeo, que é o que acontece dentro da perícia e como você pode agir, como é que você pode ajudar o perito durante o ato pericial para que você tenha maior chance de ter sucesso. E aqui já quero dizer logo, tem sempre um mimizento. Ele vai ensinar a enganar de maneira nenhuma. Quem me conhece, quem me segue aí, desde 2013, quase 11 anos, 10 anos, né? Vamos fazer 10 anos, sabe que eu sou extremamente ético e sou contrário a tudo aquilo que fere, todo tipo de segurada armador sem vergonha, porque tem também, né? O pilantra. E é o pilantra que acaba queimando o filme dos outros, tá? Bom, Doutor, então, já falamos... Diga lá. Só uma colocação sobre esse caso, porque quando a gente fala de perícia judicial, tem muitos fóruns, eu diria que acho que todos, que a pessoa não pode entrar de bermuda, né? Sim. Então, assim, tudo bem que você, se for uma perícia judicial, você não vai vestir um terno se você não está acostumado com essa vestimenta, mas bermuda, roupa curta, normalmente no fórum não dá. Aí você já se preparou a identidade, preparou a documentação, preparou tudo, mas foi de bermuda no fórum e normalmente eles não deixam entrar. Então, verifica direitinho aí se for uma perícia judicial, né, normalmente eles não permitem que você vá de calça. E mulher, a dinâmica é um pouco diferente, porque eu diria que a mulher tem mais opções de roupas, né? Então, normalmente eles só falam questão de roupa curta e tal, mas aí você dá uma verificada no fórum aí só para ter certeza. Então, pega essa dica para você. Perfeito. E aí você me fez lembrar de um evento uma vez, eu não sei o que era, mas que tinha que entrar num fórum. Eu não sei se era para... Não é no fórum, não, era na Justiça Eleitoral, para fazer renovação e tal, e só pode entrar com roupa. E o cara estava alugando calça do lado de fora, doutor Bruno. Alugando calça, alugando tênis, né? Olha só que loucura. Você não vai precisar fazer isso, né, velho? Misericórdia. Bom, então, superado aí a questão das roupas, você vai levar com você todos aqueles documentos que você separou médico, organizado. Põe numa pastinha, né? Arranja uma pastinha, coloca tudo organizadinho. Pode ser um envelope pardo, pode ser um envelope grande também, mas coloca aquilo organizadinho, um clipezinho em cima, né? Faz uma coisa bacana. E outra, pelo amor de Deus, não esquece de levar sua identidade, seu documento de identificação. Chegou lá, não, mas sou eu mesmo. Não existe sou eu mesmo. Não existe sou eu mesmo. Né? Você tem que ter o documento de identificação. Então, imagina, você tem que andar, às vezes, 1 hora para chegar lá no local da perícia. Chegou lá e viu que não está com o documento? Então, antes de sair de casa, se arruma como você costuma, faz o checklist, estou levando todos os documentos que você levar, estou levando minha identidade, o documento de identificação. Aí você está pronto para ir, né, lá na perícia. Agora, doutor Bruno, agora eu vou falar um assunto que é importante para o segurado, mas é extremamente importante aí para o advogado. Doutor Bruno, isso aqui já gera polêmica para caramba, mas todo mundo sabe que eu sou polêmico, porque eu coloco aqui a verdade, e a verdade ela não pode ser disfarçada, a verdade é verdade, como o pessoal diz, nua e crua. É a questão seguinte: pode participar outra pessoa na perícia? Por que eu estou falando isso?
Porque essa é uma dúvida no segurado e também dos advogados. Então, para dizer para você o seguinte, existem algumas situações onde a participação de uma pessoa é extremamente importante. Por exemplo, se você é surdo-mudo e você fala por linguagem de sinais, o perito não sabe falar, a não ser que você encontre um perito, mas é muito raro. Então, como é que essa pessoa vai se comunicar? Ela não está ouvindo, ela não consegue falar, ela só faz por gestos. Então, nesse caso, você precisa pré-autorizar a participação, principalmente de um familiar. Gente. Ah, mas eu vou entrar com o meu advogado. Seu advogado fala em Libras? Né? Se não fala, meu amigo, não adianta. Tem que ser alguém. Normalmente é um familiar. Então, o cego, o surdo-mudo, a pessoa que tem uma deficiência cognitiva importante, a pessoa que tem alienação mental, aquela pessoa que não consegue falar lé com cré, né? Que só fala coisa com coisa. Precisa ter alguém responsável, principalmente alguém que resida com essa pessoa, que more com essa pessoa. Por quê? Porque ela vai conhecer a realidade da vida dessa pessoa. Às vezes, doutor Bruno, você pega uma pessoa que está num surto, né? E onde ela acha que tudo está bem. O cara já correu pelado na rua, já está com fogo em casa, mas ele vai se apresentar muito bem arrumado e o pergunta: o que você tem? Ah, eu não tenho nada, me mandaram vir para aqui, doutor, estou super bem. E o cara vai ter o seu benefício indefinido, por quê? Porque dentro do surto dele, ele acha que está tudo certo, só que o mundo dele é um mundo paralelo. Então, essas circunstâncias, é importante você ter alguém, mas você tem que procurar a gerência do INSS e solicitar a participação dessa pessoa, dizendo por que você precisa que ela participe. Ah, eu preciso que ela participe porque tem essa deficiência visual, auditiva, de falar, ou tem um problema cognitivo. Teve um AVC, não está falando, ou não fala coisa com coisa. O meu pai, quando teve AVC, ele não conseguia concatenar. Ele pensava e dizia o seguinte, depois que ele me falou: Marcelo, meu filho, eu pensava numa frase, mas a boca saía palavras que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava pensando. Então, esse tipo de pessoa precisa. Tá? Agora, você pode levar também, é muito raro, né? Como eu costumo falar, cabeça de bacalhau e o doutor Bruno fala língua de formiga, é aquela coisa que a gente sabe que existe, mas nunca viu. Né? É a presença do médico que cuida da pessoa, né, no ato pericial. Isso dentro do INSS. Está dentro do INSS. Isso é raríssimo acontecer. Às vezes a pessoa quer, o médico da família, ou o médico quer ajudar, ele pode participar, não tem problema nenhum. Isso é autorizado, porque ele tem autorização para isso. Né? Agora, doutor Bruno, dentro da perícia judicial, quem só pode entrar para representar essa pessoa é um médico chamado assistente técnico. O que é o assistente técnico? É um médico, de preferência, que tenha conhecimento na área de perícias, na área de medicina do trabalho, que ele vai ajudar, então, ali, a esclarecer para o perito o problema lá do segurado que ele está querendo que seja resolvido. Mas, dificilmente, um segurado tem condição financeira de arcar, porque o custo não é baixo. É um custo elevado, porque é um trabalho extremamente técnico, né, de muita responsabilidade, e, claro, né, você tem que pagar bem para aqueles que desenvolvem um bom trabalho. Mas a pergunta que eu quero trazer para você, doutor Bruno, é o seguinte: até aí, isso é tranquilo, todo mundo entende. E a presença do advogado em duas situações, na perícia do INSS e na perícia judicial. O que você pensa a respeito disso? Doutor, eu não vou falar o que eu penso, eu vou falar o que eu vivi, o que aconteceu comigo. Eu acompanhei o cliente na época, assim, hoje a Justiça Federal, pelo menos aqui em Brasília, no TRF1, não permite que o advogado participe. Mas quando eu comecei, isso há 14 anos atrás, era permitido, e eu fui uma única vez. Por que eu não fui mais? Porque deu ruim na perícia. Eu fui falar uma coisa que eu achei que estava ajudando e, na verdade, eu estava atrapalhando, que a gente não entende, né? Como advogado, a gente entende da nossa profissão, não entende de medicina. Então, na verdade, eu quis acompanhar, deu errado, e aí eu falei: não, isso aqui eu não faço mais,
Por quê? A percepção que eu tenho, e aí é bacana eu falar isso para um médico, né, quem já foi perito, né, também, que aí você vai me dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas a figura do advogado, por si só, intimida um pouco, pode intimidar o perito, porque a gente entende de lei, assim como a gente não entende de questões de doença, de saúde, ele não entende de leis. E aí vem a pergunta, por exemplo, será que eu posso tomar um chazinho disso, aquilo para ajudar na tal doença? A mesma coisa. Será que eu posso falar isso ou falar aquilo? Ou vou estar infringindo em alguma lei aí que eu vou estar quebrando? Então, cada um com a sua profissão, com o seu conhecimento, e cada um tem os seus receios. Então, eu imagino que isso acontece. Você tem algum outro ponto que você quer falar sobre isso? Como é que Vamos é? A minha lá, quero percepção está botar. errada? Enfim. Não, está correto. Eu vou botar 2 pontos. Primeiro, vamos ver a participação do advogado na perícia do INSS, lá dentro do INSS. Primeiro, eu vejo muitos advogados dizendo assim, mas eu, como advogado, tenho direito de participar de todo ato jurídico. É verdade, você tem direito. Você não pode se cercear de participar do ato jurídico ali, e a perícia é um ato jurídico, tá? Ótimo. Só que é o seguinte, o perito também tem o direito de não realizar o ato pericial se ele se sentir coagido. E, normalmente, a presença do advogado intimida. Até porque, eu não sei por que essa postura, e eu contraindico isso, se, por exemplo, o perito permitir a sua presença, você não pode ser uma pessoa incisiva, senão você vai ficar fora. Ele vai dizer assim, mas eu tenho direito de participar e leva a lei. Eu já vi até professor dizendo, você tem que ir lá mostrar a lei, que tem. Claro, ele tem a lei. Ele pode participar. Agora, o perito, ele tem também as leis dele, o código de ética dele. Ele pode se negar, inclusive, a recomendação do próprio Conselho Federal de Medicina, que é a participação de ato médico, só médico pode participar. É claro que, visto a necessidade, né, que ele precisa de alguém, como naqueles casos que eu te falei, pessoa que é cego, surdo, muda, ou tem deficiência mental, né, dificuldade de fala, qualquer coisa assim, aí entende-se, gente, ó, misericórdia, é questão de bom senso, tá? Mas, bom, esse é um ponto. Aí vamos lá. Primeiro, o perito do INSS, ele não responde à parte, ele não responde ao segurado, por isso ele não responde ao advogado. O advogado não pode inquirir, não pode fazer aquisitação, não pode mandar que conste isso, conste aquilo. O perito do INSS responde ao INSS. É como se fosse o perito de um carro. Você está colocando o carro no seguro. Ele vai avaliar, ele não vai te dar nada, ele vai dar o laudo para a seguradora. Então, gente, a participação do advogado no ato pericial do INSS não faz sentido, a não ser que seja, tá? A não ser que seja nessa situação de dificuldade. Agora, vamos lá para o ato judicial. A mesma coisa se aplica. A mesma coisa. Inclusive, os juízes já assim determinam. A participação do ato pericial será autorizada somente por profissional médico. Eles já colocam lá. Tá? Não se autoriza. Por quê? Porque não tem nada que você possa fazer lá, cara. Você, ainda digo mais, veja, uma coisa que é muito interessante é o seguinte, os advogados, eles têm um preparo, uma inteligência emocional mais aguçada que um médico. Por quê? Porque é o cara que entra lá numa audiência e quebra o pau um advogado com o outro, só falta xingar. Quando sai de lá, doutor Bruno, sai felizinho da vida, os dois vão tomar um caldo de cana e comer pastel. Como se nada tivesse acontecido, ela não vai falar assim, vou passar lá em casa para a gente assistir o Jogo do Brasil. Pô, mas você acabou de quebrar o pau lá fora, lá dentro da audiência. Por quê? Porque o advogado sabe, e ele foi treinado para isso, olha a diferença, que lá dentro da audiência ele é um personagem. Quando ele sai da audiência, ele tira aquela roupa de advogado, vamos colocar assim, e é uma pessoa comum, como eu e você. Então, e ali são, às vezes, amigos. Não é? Estou falando mentira, doutor Bruno? Não, doutor, é isso mesmo, porque você falou personagem, mas não é que a pessoa está interpretando, é porque ela tem que seguir alguns protocolos que a gente não segue na vida social. Então, ali, ele está ali para defender o cliente usando todos os argumentos. E se for preciso, não vou dizer xingar, mas se for preciso ser mais duro, rígido, apontar o dedo e tudo mais, ele tem que fazer isso para a defesa do interesse do cliente dele. Agora, na nossa vida pessoal, aí é uma outra coisa, até mesmo porque
o mundo dá voltas, nós temos outros processos, normalmente você está ali numa cidade, né, que todo mundo se conhece, tudo mais, então não tem por que você encarar aquilo como algo pessoal. O advogado normalmente não, o advogado experiente, né, normalmente ele não encara aquilo como uma ofensa pessoal a ele, mas entende que quem tem o processo é o cliente, aí ele sabe conduzir. E vou até acrescentar, quando o advogado não faz isso, ele acaba adoecendo, entendeu? A gente é apaixonado por ajudar as pessoas, mas a gente tem que entender que uma coisa é a vida pessoal, outra coisa é a vida profissional, e é isso. Não pode misturar. Não E aí, pode, só não que é o pode. seguinte, olha só que interessante. O advogado é treinado isso desde o primeiro semestre que ele entra na faculdade. O médico não. O médico não é formado para a jurídica. Se tem uma coisa que médico tem medo, é advogado. Então, entenda, para o médico perito achar que aquilo é uma afronta, quando na verdade você está ali só tentando defender o seu cliente, ele pode tomar aquilo como uma afronta. Ah, é? Você vai fazer isso? Então você vai ver o que vai acontecer com você. E ele te ferra, ele coloca o emocional dele, supera a área técnica, você vai ter um resultado negativo, simplesmente porque você é quem você é, porque você entrou e o afrontou. É óbvio que os peritos mais vividos, ele vai falar, doutor, olha, o senhor vai me desculpar, mas o senhor não pode participar aqui, porque é uma questão médica, uma questão técnica. Ah, mas eu faço questão. Tudo bem, doutor, o senhor faz questão? Então, eu vou estar notificando ao juízo que eu estou declinando do ato pericial, porque eu me sinto coagido e fere a ética permitir a sua presença aqui. Então, ele pode fazer isso. E aí você vai arranjar um problema. Porque sabe o que vai acontecer? Quando passar por um outro perito, você não vai entrar. Claro que você não é bobo, mas o outro perito vai ler isso aí. Ele vai falar assim, o advogado desse cara é encrenqueiro, né? Zoou com o meu colega, deixa ele comigo. Ah, pode acontecer. Isso é errado? Claro que é errado. O médico não pode fazer isso. Ele não pode misturar os canais. Mas, cara, vai entender o que está passando na cabeça da pessoa. Porque cada pessoa é uma pessoa. Nós somos seres que somos movidos por sentimentos. Temos que ser técnicos? Temos. Mas somos pessoas, não somos computadores, né? Então, o emocional é algo que você precisa, advogado, e você, segurado, ficar muito atento. Nós somos pessoas, né? Bom, e aí, queridos? Gostou, doutor Bruno, desse vídeo? Doutor, eu gostei, estou adorando estar aqui. Estou curioso para saber o que as pessoas acharam também, né? Se faz sentido esse bate-papo entre o médico e o advogado. Escreve aqui, eu vou gostar de saber também, tá? Show de bola. E o seguinte, no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre uma questão muito importante, que é como, né, você vai se portar dentro de um ato pericial. Como é que você vai interagir? Como você vai proceder? Vai ser bem interessante isso aí. Mas, presta atenção. Presta atenção. Agora eu vou dar para vocês um presente, né? Não falei que tem uma coisa especial para vocês aí? Eu vou apresentar para vocês uma coisa bem bacana, que é o seguinte. Antes de falar, eu quero jogar o seguinte, doutor Bruno. Como o doutor Bruno falou, comenta, compartilha, curte, né? Faz aí seus comentários. O que você gostaria de ver? O que você gostaria de ver o doutor Bruno trazendo, se você é advogado, né? Ou, doutor Bruno, puxa, fala aí com o doutor Marcelo para falar sobre tal tema que é interessante. Ou você quer segurar, doutor Marcelo, puxa, fala sobre tal tema aí também, que isso pode me interessar. Porque no nosso próximo vídeo, que eu já falei, nós vamos falar sobre essa questão pericial, mas os nossos vídeos não vão acabar. Vou começar agora uma série. Você sabe, quando eu começo uma série, eu vou até o final e o negócio é robusto. Agora, para quem ficou até o final, eu quero dizer uma coisa para você bem bacana. Embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um link ali. Se você é advogado e você gostaria de saber mais coisas sobre perícia médica, você clica ali. Pô, mas doutor Marcelo, e eu que sou segurado? Pode clicar naquele mesmo botãozinho ali. Se você quer tirar dúvidas comigo, dúvidas com o doutor Bruno, você vai clicar ali e aí você vai ser jogado para uma tela onde você vai poder tirar as suas dúvidas daquilo que está te incomodando. Tá? E é muito importante você fazer isso. Como volto a dizer, doutor Bruno, é um serviço de utilidade pública, nós estamos aqui para informar, né? É um canal gratuito, você não paga para entrar no YouTube. Eu nunca fiz canal exclusivo que você tem só para assinantes, porque eu entendo que isso é algo que eu preciso colaborar. Por quê? Para melhorar o sistema todo aí de benefício com incapacidade. Doutor Bruno, seus comentários. Doutor Marcelo, exatamente. Então, no link você vai ter duas opções, se você é advogado, se você é segurado. Então,
dá uma conferida lá que a gente preparou algo com muito carinho ali para vocês, tá bom? Queridão, nos vemos então no próximo vídeo. Você já fica acompanhando aí, sabendo por que é importante você curtir e você se inscrever. Porque o YouTube vai te informar com antecedência, certo? E aí, informando com antecedência, se programa para participar desses nossos vídeos, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Valeu, doutor. Tchau, tchau.